a categoria falada pelos condutores, porque conhece o vigia técnico. Eu não conheço, porque eu não estou sentindo na tela. Pelo contrário, eu venho para uma reunião dessa e vejo a minha categoria o ciclano de sofrimento. O ciclano de decepção, de 3 anos depois, se apresentar uma coisa que foi construída, se a opinião da categoria poderia ter sido construída com a opinião da categoria. E na última reunião a secretária disse, antes tarde do que nunca. Hoje a categoria sai daqui, quem prestou atenção, porque tem mais gente lá de fora do que prestando atenção, conhecendo o vigia dele que não conhecia. Estou mentindo? Por causa de um fator, desinformação. Por causa de um outro fator, da infelicidade do Centro de Controle dos Honrosos confiar a capacitação a quem não transmite a capacitação de cuidado. Lamentavelmente, quando a gente vai para a mesa, o diretor dos honrosos me diz, eu capacitei um grupo de supervisores, um grupo de agentes, para serem os disseminadores dessas informações, lamentavelmente. E aí a gente termina ficando contra uma metodologia de trabalho que poderia ter sido aprimorada na íntegra, lá no nascimento, ter feito o teste de pezinho dessa criança, teste de orelhinha, tudo. Mas não. Quando a criança vira dele, quando a criança tem pai, pelo efetivo resultado, graças a vocês, aí a categoria vem saber o que é vigia dele, efetivamente. Mas vigia dele na categoria é mutirão, era mutirão. Não tinha se passado de eleição que passou aqui. Nós dissemos quando o vigia dele foi apresentado. Apresente isso para a categoria antes de implantar. Estou mentindo, Alessandro? E ele disse, vou percorrer todos os distritos e vou apresentar isso. Do jeito que está aí, na teoria é muito bonito o vigia dele. Até publiquei uma matéria elogiando. Mas infelizmente, também eu disse na época, se na teoria é bonita e não for dar as condições de respeitar a dignidade dos trabalhadores, vai ser um fracasso. Hoje, o vigia dele desrespeita cruelmente a dignidade dos trabalhadores envolvidos. Porque ele só sacrifica a produção para a gente ser titulado como vagabundo pelo Ministério da Saúde, não, pela queda de produção. Ele faz com que a categoria trabalhe menos e que o método de trabalho adota enriqueça bolso do empresário com vão, com tudo. Mas as vãs são necessárias para o vigia dele. Porque se eu disser a um agente de mesa envolvido no vigia dele, que ele não vai mais ter a van e vai ter que matar o povo 4 vezes, e ele não vai ter a van para se desenrolar por baixo, ele já recebe a transporte para isso, do outro dia está todo mundo lascado. Então as vãs são necessárias. Mas a controlar o nível do município já detectou que o que é gasto de aluguel com essas vans, em 6 meses eu tinha que comprar uma van nova. O vigia dele tem quantos anos? 3, segundo a comissão. Se eu dividir isso aí por 6, é o quantitativo de vans novas que o município teria com recurso próprio. Então o vigia dele, é um método de trabalho que foi jogado, assim como os insetos novos foram jogados, sem capacitação, sem ter conhecimento, mas é um método de trabalho que conta números e relatórios técnicos, não há argumentos. Só que o que é ruim para o trabalhador, a gente pode melhorar. Foi para isso que se teve essa reunião. E eu vejo os companheiros tirando dúvida do dia a dia de trabalho. Lamentavelmente, companheiros. Eu esperava que a gente apontando solução para o vigia tem início, solução para o vigia tem início. Estava lá atrás, quem pensa que eu cheguei na hora que eu sentei aqui. Estou lá antes de começar a reunião. A Alessandra estava lá em cima preparando os slides. O minha diretoria a tempo, porque essa reunião foi conseguida pela gente. Recentemente nós tivemos uma mesa de negociação. Tudo que está sendo discutido aqui com vocês, do trabalho, tipo de bota, tipo de fardamento, qualidade de fardamento, não é objeto dessa reunião, não, gente. Isso o sindicato faz com muita propriedade. Fardamento foi entregue uma portaria por erro da gestão, que fez tudo perfeito com a comissão, já foi respondido. Mas no lado final, que foi de ver carga do fardamento que chegou para a confrontação
de acordo com o que foi pedido. Imagina aí, as botas com biqueira de aço, o próprio gestão já disse mesmo, que aboliu. A bota que está sendo comprada em discussão do sindicato não tem biqueira de aço. As condições do material utilizado no trabalho e as formas de utilização desse material, o Sinas conseguiu arrancar um PPRA, no Ministério Federal do Trabalho, que proíbe você subir a escada de madeira. Só pode subir a escada metálica se tiver outro embaixo segurando. Quem disse isso não foi o sindicato, porque o sindicato não tem conhecimento técnico de energia de segurança do trabalho. Foi o técnico do trabalho e o próprio município fez o laudo. Só que tem coisas que a categoria, às vezes, fala mal do sindicato em relação ao vigilante. Falei mal do vigilante com o secretário, ele saiu e vocês não falaram com eles. Eu ia falar, mas ele foi embora. Porque eu cometi o erro de dizer que estava escrito para respeitar a fala de vocês, que estão sofrendo a pele. E eles todos, ou vocês têm um compromisso. Então nós precisamos, botar o pé no chão, ponto eletrônico. O secretário disse uma coisa que é verdade. É uma determinação federal. Isso a gente já deu palestra em assembleia explicando, nós temos um processo. Não depende dele. Mas nós conseguimos uma determinação da própria Procuradoria Federal, que obrigou a adoção do ponto eletrônico, que diz que cabe ao gestor local do SUS resolver os problemas pontuais. E aí eu peguei esse documento e fui ao secretário. Pronto, secretário, achei a solução. O senhor agora tem o poder de resolver a questão de deixar a categoria fora do ponto eletrônico. Sabe o que ele disse? Eu não vou botar meu braço nessa seringa. Você aguardou e não resolveu o problema do ponto eletrônico para quem exerce atividade externa. Isso é um fato. O sindicato teve que ajuizar a ação à justiça. Está concluso. A prefeitura tem 5 dias para falar sobre isso. E a nossa petição, qualquer suspeito que você gere em relação ao ponto eletrônico, está lá no nosso argumento, da nossa petição. Perda de produção, que é a nossa principal preocupação. O sacrifício, o dano ao erário público que está sendo, tudo que passar pela cabeça de vocês. E aí eu vejo algumas sugestões de incremento do vigilante, como por exemplo, sobrevoo para identificar a caixa aberta. Vai resolver a prescrição a céu aberto. As caixas de água que estão dentro dos telhados. Eu estou até me recordando aqui do sobrevoo da IPCI, que a gente derrubou desse helicóptero. De helicóptero. Quando a agente de energias, eu sou agente de energias, entrei misturando veneno, fazendo manutenção do PV portátil, depois pesada, supervisou tudo, já passei aqui. Quando eu abri a sua agente de energia, lá na sua visita, identificar as caixas que estão abertas, seja ela a céu aberto ou abaixo do telhado, esse é uma brechinha considerada aberta. E aí eu vejo metodologias mirabolantes. Não quis como é funcionar numa cidade que a periferia é diferente, porque se eu subir no carro, eu identifico todas as caixas abertas sem precisar pagar helicóptero. Se eu subir no auditório ali da Segel, eu identifico todas as caixas abertas de Cidade Alta. Não preciso fechar parceria com a Força Aérea. Então, lamentavelmente, a categoria está sendo muito mal aproveitada como vigia-dengue. A categoria está sofrendo com o vigia-dengue, a gente já deu várias sugestões. Queria que o vigia-dengue com essa metodologia fosse zoneado. Seria uma boa. Eu zoneado, posso da minha casa, fazendo monitoramento. Ah, não tem como. Por que não tem como? Se as áreas de risco acendem o sinal amarelo. E aí, nas reuniões com o secretário, eu fiz uma pergunta. Está tudo perfeito no vigia-dengue. Monitoramento ok, acendeu lá o sinal de risco, desloca a equipe, está tudo ok. Quando a categoria fizer uma greve, bota tudo a perder. Então significa dizer que se eu não valorizar os atores que são efetivamente responsáveis pelo vigia-dengue, eu estou nadando contra a maré. Quem aqui é agente de energia novato que está trabalhando no vigia-dengue aí, levanta a mão. Sem salubridade, isso é uma gratificação ínfima de R$150. Temos uma audiência dia 4 de abril para discutir, para ajudar o secretário, que aí nesse caso não é culpa dele, lamentavelmente não é culpa dele. Foi dito pela gestão aqui que a questão do ponto eletrônico é federal.
É a promotoria que está em cima, é a promotoria que quer o computador lá instalado no sistema. Ceará Mirim, a promotora mandou tirar os agentes comunitários da internet do plano eletrônico. Vocês sabem onde fica o país Ceará Mirim? Que continente fica? Dentro desse grupo que discute na mesa com o secretário de saúde os problemas da dengue na Grande Natal. Ali, o Ministério Público, atendendo tudo que a gente disse, o secretário disse o Ministério Público Federal, nem a gente comunitário na internet dá conta. Controla-se a produção por outros mecanismos. O tablet que vai ser adotado vai livrar todo mundo do ponto eletrônico. Vai. Para quem não trabalha, se tem alguém que não trabalha, se prepara. Porque você vai ser chipado, amigo. A sua produção é informada via GPS. Ninguém vai informar a produção assistindo a novela da Globo em casa, não. Então a gestão se preocupa mais com a efetividade do controle do trabalho do que com a eficácia do trabalho. Nós discutimos isso recentemente em São Gonçalo do Maranhão, quando os agentes estavam sendo obrigados a fazer 71 casas, informar 71 imóveis. E aí nos remete a qualidade do vigia-dengue. É perfeito o vigia-dengue. Tecnicamente é uma técnica perfeita, na teoria. E aí quando se traz para a prática, vamos ver a efetividade do vigia-dengue. O secretário disse tudo. É bonito, nós somos os pais, vão roubar da gente, foi nós que fizemos com vocês e tal. Maravilha. Sacrificando alguém, eu também queria. E aí, nesse caso, o vigia-dengue está sacrificando a categoria que está efetivamente envolvida com vigia-dengue. Qual o horário que a van deixou a gente para começar a trabalhar no primeiro imóvel? 9, 10 horas. Estou mentindo? Respondo, vocês estão dando conta. Se tem que bater o ponto de 11 horas, essa van tem que se deslocar do local de trabalho para bater o ponto na unidade. Ela tem que sair pelo menos meia hora antes. Então os agentes enemigas ou tem um milagre no vigia-dengue, ou ninguém está trabalhando. Agora não é culpa deles, porque eles estão lá de 7 pontos à disposição do serviço. E isso é retardo. Isso nós estamos dizendo dentro da ação judicial. No tocante ao vigia-dengue, companheiros, eu só peço para finalizar: não se animem que o vigia-dengue vai ser derrubado com blá blá blá. A gente tem que construir argumentos. Um deles vai ser uma denúncia no Ministério Público Federal para investigar quem são os empresários que estão lucrando com vigia-dengue. Da mesma forma que nós fizemos com a IPCI, até prisão a secretária de saúde dele. E hoje o Ricardo está sendo processada. Não me interessa quem é, não estou acusando ninguém, mas alguém está lucrando. Vocês têm ideia da lucratividade do vigia-dengue? Como o presidente do sindicato de vocês teve quando chegou para essa reunião, que vê mais de 15 motoristas sentados à disposição da Secretaria de Saúde, com tantas vans e etc. São trabalhadores, não tem nada a ver com eles. Se eles não estiverem trabalhando motorista aqui, estão em outro canto. Aí você tem ideia do que é vigia-dengue em termos de lucro. Termos de lucro. Por que tem uma cidade aí que quis adotar o vigia-dengue? Se ele é tão bonito. Por que o Ministério da Saúde não adota o vigia-dengue em todo o país? Se ele é muito bonito. Alguém já se perguntou isso? Nenhuma prefeitura da Grande Natal adotou o vigia-dengue, mas ele é bonito, é eficaz. O Ministério da Saúde até então não disponibilizou nenhuma van via Ministério da Saúde para nenhuma cidade do Brasil para adotar o vigia-dengue, nem para Natal. A prefeitura está pagando com recurso da 183 que não é específico para isso. Então alguma coisa de errado tem. Ou estão usando o maravilhoso projeto e usando o Natal e os agentes da energia como cobaias para adaptar isso para todo o Brasil, amigo. Ou a finalidade disso tudo tem alguma coisa de mirabolante por trás. Se o secretário tivesse, eu ia abordar as pautas da última reunião, ele não deu resposta e se recusou de receber um ofício do SINDAS hoje aqui, simplesmente porque eu digo no ofício que lamentavelmente a gente discutiu tudo com ele, ficou tudo acordado, a coisa mais simples era dar a resposta não foi dada pelos seus assessores, e por causa disso nós teremos que intitular ele logo de mentiroso e de moleque, mas não é ele, é por causa dos assessores dele. Tudo que a categoria quer saber,
reajuste de dívidas que estava engavetado, ele mandou, engavetado, arquivado, ele mandou desarquivar e dar prosseguimento, atendeu. Como você falou que a pauta era o vigia de que você já vai entrando em outras pautas que não foi, né, não entre foi outros pontos. né? E sobre o vigia dengue, em 20 dias o sindicato está convocando uma assembleia comunicativa de greve das endemias. Só essa resposta só. Aprender a valorizar, rapaz.